Já estamos de volta, é hora do nosso bate-papo, da nossa live aqui do Manhã da Piedade, né? Você sabe que desde segunda-feira nós retomamos o nosso programa, mas com os convidados distantes. Ninguém vem aqui nos estúdios por enquanto para nos protegermos e também protegermos os nossos convidados nesse período, né? Então eles conversam com a gente via internet, vamos fazer mais uma live. E hoje o assunto, eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas. Nós vamos falar dos direitos trabalhistas em tempos de pandemia. E aí, quais são os impactos da atual situação no mercado de trabalho, né? Afinal, nós sabemos que a pandemia, gente, alarmou a sociedade e trouxe muitos questionamentos sobre o funcionamento das empresas, a manutenção dos empregos e também superação do cenário de crise econômica, né? E o que mudou para você, né? Para isso, nós utilizamos como base a legislação vigente, sobretudo da consolidação das leis do trabalho e também as medidas provisórias 927, que foi publicada em 22 de março, e 936, publicada em 1º de abril. Bom, para a gente entender melhor este tema, esse assunto, para entendermos as mudanças, né, esclarecermos as dúvidas, eu convidei para conversar conosco hoje o advogado especialista em direitos trabalhistas, o Daniel Cordeiro. Será que o Daniel já está nos ouvindo? Alô, Daniel, bom dia. Bom dia, Síria, tudo bem? Tudo ótimo, prazer. Seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade, viu? O prazer é todo meu de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Daniel, como eu falei no início, são muitas mudanças, né, nessa fase aí. Boa parte dos funcionários de diversas empresas espalhadas pelo Brasil está trabalhando em casa, sistema home office. E aí isso traz muitas mudanças, né, claro. Uma delas que gera muitas dúvidas é em relação à carga horária dos funcionários. Como que fica essa situação? O funcionário que está trabalhando em casa, home office, ele tem que cumprir a mesma carga horária que ele cumpriria se estivesse fisicamente na empresa? Síria, nessa questão é bom a gente pontuar que o funcionário que ele está trabalhando teletrabalho, home office ou qualquer outra modalidade de trabalho à distância, ele não tem aquele controle de jornada que o empregador faria se ele estivesse no estabelecimento comercial. Mas é de bom tom que o empregador preserve que aquele funcionário trabalhe o horário para qual que ele foi contratado para trabalhar. Se ele foi contratado para 6 horas, que ele trabalhe por 6 horas. Se ele foi contratado para 8 horas, que ele trabalhe por 8 horas, apesar dele não ter o direito de receber as horas extras, os serviços eventuais prestados fora do horário de trabalho. Tá, então, se é contratado para trabalhar 8 horas por dia e o empregado está em casa, acaba mandando mais e-mails fora do horário, atendendo ligações ou fazendo ligações, fazendo qualquer tipo de trabalho aí fora desse horário, ele não vai receber isso? É mais ou menos isso? Exatamente, ele não vai receber. A medida provisória 927 ela foi explícita em dizer que, ainda que o funcionário esteja utilizando sistemas de informações, por exemplo, WhatsApp, e-mails, fora da jornada de trabalho, que seria aquele horário eventual para qual ele foi contratado, ele não vai perceber a remuneração extra por aquele horário estendido. E futuramente, então, nem vai poder usar isso, né, contra a empresa, falando, olha, eu não recebi durante aquele período de pandemia que eu trabalhei em casa, tá aqui um e-mail registrado que eu mandei, resolvendo problema fora do meu horário, então ele não vai poder usar isso futuramente também. Isso tá claro, né, Daniel? Exatamente, ele não vai poder utilizar isso, mas, como eu disse, eu frisei, é importante que o empregador ele pontue aos funcionários que cumpram o horário para qual eles foram contratados para trabalhar. Uhum. Que ele não preserve a jornada maior do que ele foi contratado. Uhum. Tem algumas empresas, inclusive, que usam sistemas, né, e controlam aí a entrada, o momento de entrada do funcionário naquele sistema, o momento que ele faz login no computador, o momento que ele sai, é uma alternativa também para monitorar essa questão, né? Isso. Se o empregador ele faz esse controle, aí posteriormente podemos discutir no judiciário a possibilidade de pagamento de horas extras, já que o empregador ele tem um controle da jornada do empregado. Agora, Daniel, é necessário mudar o contrato? Por exemplo, né, as pessoas têm um contrato específico lá que fizeram com o empregador quando foram contratadas. E agora aconteceram essas mudanças nesse período de pandemia. As pessoas estão trabalhando em casa, enfim. O contrato de trabalho, ele precisa de algum tipo de uma alteração específica ou não? Sim, tanto a CLT
quanto à medida provisória 927, ela traz a especificidade de que o empregador ele visar no prazo da mudança de regime, o trabalho em home office, e também tem que fazer um aditivo contratual. Esse aditivo contratual ele pode ser feito anterior à mudança ou até 30 dias depois que o funcionário já esteja prestando serviços dentro da sua casa. Então é importante sim que tenha o aditivo contratual. Então, se o funcionário já está fazendo as atividades em casa, home office, o prazo para o empregador fazer esse termo aí é de 30 dias. 30 dias após a mudança efetiva da jornada de trabalho da empresa para dentro de casa. Agora, Daniel, tem um prazo específico? A empresa decidiu que mesmo a gente espera que esses casos vão diminuam cada vez mais, né? E que daqui a pouco nossa vida possa voltar ao normal. Mesmo que isso ocorra e a empresa decida que não, que para ela é bem mais vantajoso manter o funcionário em casa, para o funcionário também é mais cômodo, né? Não tem que enfrentar trânsito, enfim, são várias questões do funcionário e tem como, é uma relação tranquila, o funcionário pode entregar o trabalho, as atividades dele de casa. O que acontece? Precisa de um novo termo? É só dar continuidade ao que está fazendo? Tem alguma mudança prevista nesse caso? É importante, essa modalidade ela está prevista lá na própria CLT, que diz que a pessoa que vai mudar do contrato de trabalho no estabelecimento para o contrato de trabalho preponderantemente fora da empresa, ele tem sim que fazer um aditivo contratual prevendo essa hipótese. E o trabalhador ele pode aderir ou não. Então é importante que tenha o trabalhador ele possa expressar sua vontade ou não de continuar trabalhando em home office. Tá certo. Agora, a empregadora pode cortar algum tipo de benefício que já é oferecido para o empregado, Daniel? Por exemplo, o empregado tem lá à disposição vale-refeição, plano de saúde, vale-transporte, enfim, todos aqueles benefícios, né, que boa parte das empresas oferece aí para os funcionários. E aí o funcionário começou a trabalhar em home office, começou a trabalhar em casa. A empresa pode cortar esses benefícios? Como que fica essa questão? Os benefícios eles permanecem com exceção do vale-transporte, já que não está havendo deslocamento casa-empresa e vice-versa, então esse benefício ele pode ser cortado. Mas convênio médico, vale alimentação ou refeição, esses benefícios eles permanecem no contrato de trabalho do empregado. Tá, o único então que pode ser cortado aí é vale-transporte, auxílio-transporte. Exatamente. Porque o empregado está trabalhando de casa, não vai precisar desse auxílio, né? Não vai deslocar. Exatamente. E automaticamente também não vai ter o desconto no contra-cheque. Exatamente. Essa observação é importante, já que ele não vai utilizar o vale-transporte, ele também não sofrerá o desconto de 6% no seu contra-cheque. Outra questão que eu vejo que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, lá no início principalmente, mas mesmo agora eu ainda vejo algumas pessoas que ficam meio em dúvida de como que funciona. Ferramentas de trabalho, Daniel. Às vezes a pessoa passou a trabalhar em casa, mas ela não tinha um computador, um notebook para atender toda aquela demanda de trabalho da empresa, ou um programa específico, um sistema. A internet às vezes também não era tão boa porque a pessoa utilizava menos e aí ela passou, isso virou uma necessidade para ela, né? Com esse aumento de demanda de trabalho de casa. Qual é a obrigação da empresa em relação a essas ferramentas, a programas, a instrumentos para o trabalhador executar suas atividades de casa? É importantíssimo esse ponto que você tocou, porque a empresa ela poderá fornecer ao seu empregado os equipamentos necessários, caso ele já não tenha. Se ela não fornecer esses equipamentos, aquele determinado tempo em que o empregado estaria dentro da sua jornada de trabalho é considerada como tempo à disposição. Por mais que ele não esteja prestando trabalho, ele tem que receber os salários eventualmente que ele tenha direito por aquele período. Mas a empresa é de bom tom que a empresa forneça todo o equipamento para aquele colaborador, para aquele empregado, e no contrato, por escrito, que eles vão preservar para essa jornada acontecer, é importante que tenha lá a cláusula de reembolso de energia elétrica, de internet, se porventura a empresa se dispor a pagar. Então, é bom que isso tudo fique acordado nesse contrato, tudo muito claro lá, energia, telefone, internet, notebook, enfim, o que o trabalhador precisar para executar as atividades, se ele tiver dúvida no momento desse contrato, então é bom que tudo fique claro.
Exatamente. Isso é bom até para o empregador preservar em eventuais reclamações trabalhistas que podem surgir pós o cenário de pandemia. Uhum. Daniel, no caso de pessoas que estão com suspeita da Covid-19, aí de terem adquirido o novo coronavírus, é só uma suspeita, a pessoa não tem a confirmação laboratorial ainda. Como que fica a situação dela? Ela tem direito de não ir trabalhar, caso ela ainda esteja trabalhando, indo, né, ao ambiente, à empresa todos os dias? Ela pode faltar, o empregador deve abonar essa falta? Como que fica essa situação? Porque eu vejo que muitas pessoas passam por isso também. Nesses casos, ele vai receber um atestado médico de que ele tem que fazer a quarentena em casa, em isolamento social, e esses valores não poderão ser descontados aí do salário desse funcionário que eventualmente for diagnosticado ou tiver uma suspeita de Covid-19. Então, esses descontos não podem ocorrer. Tá, mas aí esse atestado médico, basta, o médico tem que colocar claramente a quantidade de dias ou basta aquele atestado que ele compareceu ao médico e está com suspeita? É de bom tom que ele peça ao médico para colocar a quantidade de dias que ele vai ficar em Sim, quarentena em casa, que geralmente são 14 dias. tá. E em caso de suspeita, então é melhor que fique em casa para todos, né, Daniel? Pensando na saúde e no É, bem coletivo de todo mundo. exatamente, tem que se preservar a saúde coletiva. Daniel, a gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Adelaide Ramos. Ela está dizendo que foi comunicada pela empresa com 2 dias de antecedência que estaria de férias coletivas. E aí ela pergunta, isso é legal? A empresa pode fazer esse tipo de comunicado com essa antecedência, 2 dias? Pode sim, a medida provisória também prevê a hipótese da empresa comunicar com pelo menos 48 horas de antecedência que o empregado estará em férias coletivas. Inclusive, ela pode antecipar férias que eventualmente ele não tenha adquirido. Então, a empresa está correta nesse sentido. Tá, então mesmo aquelas pessoas que não têm férias ainda para tirar, férias vencidas, a empresa tem essa oportunidade nesse momento de colocar essa pessoa em férias também. Exatamente, a empresa pode colocar essas pessoas em férias, antecipando um período de férias que ela teria para frente. Uhum. Muitas empresas também tiveram que reduzir, né? Foi uma ação necessária aí, redução dos salários dos funcionários, até para manter os empregos, né? Essa redução salarial, ela é por tempo determinado ou não? Como que funciona essa questão, Daniel? Essa redução salarial está prevista na medida provisória 936 e ela ocorre por tempo determinado. Até 90 dias, o empregador ele pode reduzir proporcionalmente os salários e a jornada de trabalho dos seus empregados. Uhum. Chegou uma pergunta para a gente falava agora há pouquinho sobre essa questão da suspeita, né, do coronavírus. Você explicou muito bem aí que a pessoa que está com algum sintoma, enfim, tem que fazer uma consulta, ir ao médico e é de bom tom ter um atestado, né, o médico indicando lá que essa pessoa se afaste aí do trabalho. E aquela Isso. pessoa, Daniel, que está em casa, a dúvida que chegou para a gente aqui e eu achei muito bacana, aquela pessoa que está trabalhando em casa, está de home office, e aí está com suspeita da doença. Como que funciona nesse caso? É o atestado também? A mesma coisa, porque ela está preservando a sua jornada de trabalho, ainda que ela não esteja na empresa. Ela pega o atestado e informa para a empresa que ela está com a suspeita do Covid-19, que ela tem um atestado de X dias, e a empresa é obrigada a afastá-la por aquele período para que ela se recupere e posteriormente volte a trabalhar o seu contrato de trabalho normalmente. Uhum. Nós falamos da redução de carga horária, agora muitas empresas também suspenderam os contratos, né, dos funcionários. Quais são os direitos desses funcionários que tiveram os contratos suspensos? O que eles têm para receber no fim do mês aí, Daniel? Ou no início do mês, que muitas empresas efetuam o pagamento, né? É importante que na suspensão do contrato de trabalho, os benefícios que aquele empregado ele eventualmente receba, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio saúde, plano de saúde, por exemplo, esses benefícios eles deverão ser mantidos, só que o salário dele, quem vai pagar é o governo, através de um benefício emergencial, que tem a base de cálculo do seguro-desemprego.
Uhum. E aí, essa suspensão, ela pode durar até quanto tempo? Até 90 dias a suspensão pode durar, e é importante destacar aqui que esse empregado que teve o seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido e recebeu um benefício do governo, ele vai adquirir uma garantia de emprego. Essa garantia de emprego perdura durante toda a suspensão do contrato e após o fim da pandemia, pelo mesmo período em que o contrato ficou suspenso. Tá, então se ele ficou 90 dias suspenso, ele tem a garantia de ficar no emprego por mais 90 dias. Exatamente. Tá. Daniel, tem pergunta aqui da Luana Soares. Ela está dizendo o seguinte: olha só, ela percebeu que o FGTS dela não foi depositado pela empresa nos últimos 2 meses. E aí ela quer saber se isso está dentro da lei ou se é motivo para ela já procurar a empresa para um diálogo. Acontece que as medidas provisórias adotadas para a preservação do emprego e da renda, elas tiveram a possibilidade de diferimento do pagamento do FGTS. O que significa isso? A empresa vai postergar esse pagamento. Para diminuir o custo da empresa, esses FGTS de março, abril e maio, eles serão pagos em julho, agosto e setembro. Então, não precisa preocupar, porque a empresa vai fazer esse recolhimento posteriormente. Tá, então, esse recolhimento deve ser feito este ano ainda? Tem um prazo? Tem o prazo está na própria medida. O de março será em julho, o de abril será em agosto e o de maio será em setembro. Isso aí serve para qualquer empresa, né? Não é só aquelas que aderiram à redução de carga horária, redução de salários ou suspensão, não, né, Daniel? Não, todas as empresas elas têm a opção de fazer esse diferimento do pagamento do FGTS. Tá. Agora, Daniel, como que funcionam os planos de demissão voluntária, que a gente tem ouvido falar muito disso ultimamente, né? Nós começamos falando aí de carga horária, da redução de carga horária e, consequentemente, de salário, depois suspensão de contrato, e agora a gente tem ouvido muito, as empresas já começam a falar em demissão voluntária. O que é essa demissão voluntária e como que ela funciona? É importante destacar que isso não está previsto em nenhuma medida provisória, está na própria CLT, e o plano de demissão voluntária é uma possibilidade que a empresa tem de ofertar aos seus empregados. Geralmente ela oferta um benefício maior para o seu empregado, para que ele adira ao plano e possivelmente reduza os custos da empresa. Então, o empregado de livre e espontânea vontade, ele tem que aderir ao plano de demissão voluntária. Ele não pode ser compelido, sob pena de nulidade. Tá, então ele não pode se sentir coagido ali a fazer isso não, né? Tem que ser de livre e espontânea vontade. De forma alguma, ele tem que aderir de livre e espontânea vontade. E para isso, geralmente, as empresas mantêm um benefício, ou continua pagando o plano de saúde por 1 ano, 6 meses, ou a cada ano de trabalho que aquela pessoa tenha na empresa, ela recebe um valor X a mais no seu acerto rescisório, e isso tudo tem que ser lavrado num plano de demissão voluntário. É uma tendência, a gente pode falar que com essa atual situação que a gente vê hoje aí da economia, né, no Brasil, você acredita que isso é uma tendência que as empresas podem começar a adotar a partir de agora, Daniel? Na atual conjuntura econômica, possivelmente algumas empresas vão aderir para diminuir os custos de operação. Então, possivelmente, nós iremos ver muitos planos de demissão voluntária ou incentivado daqui para frente. Agora, o que pesa mais para o trabalhador? O que o trabalhador deve analisar nessa situação de uma demissão voluntária? Você acredita que pode ser, de alguma forma, vantajoso? Para alguns sim, para outros não. Vai depender do caso a caso. Mas geralmente a empresa oferta um benefício que é uma contrapartida à dispensa que eventualmente a empresa tenha que fazer. Só que é importante destacar que esses trabalhadores que aderiram ao PDV, ou o plano de demissão voluntário, eles não poderão sacar o FGTS e não farão jus ao seguro-desemprego. Então é bem importante frisar isso, para que os empregados eles façam a análise, no caso concreto, se vale a pena o benefício que a empresa está ofertando, se é melhor do que o saque do FGTS e dos 40% que ele teria direito. Ou seja, cada caso tem que ser analisado individualmente, né? Uma pessoa que está
há 30 anos, há 20 anos na mesma empresa, então para ela, né, o saque do FGTS talvez o benefício seria maior, então esse programa não seria tão vantajoso, né? Possivelmente. Dependendo do que a empresa for ofertar, no caso concreto, é de bom tom que o trabalhador procure um advogado para avaliar se realmente é vantajoso para ele aderir o plano ou não. Agora, Daniel, muitas profissões, muitos profissionais não conseguiram, devido à atividade mesmo do dia a dia, desenvolver essa atividade ou prestar esse serviço em casa, né? Fazer o teletrabalho, o home office. E essas pessoas tiveram, né, necessidade de continuarem indo à empresa, né? A presença física da pessoa ali, ela é essencial. E aí, no caso, a gente sabe de uma série de medidas que a Organização Mundial de Saúde recomenda às empresas, cuidados de higiene, né, para preservar a saúde aí de todos os colaboradores. No caso daquelas empresas que não estejam cumprindo essas recomendações, cuidados com higiene, não estejam disponibilizando álcool em gel e tudo mais, o empregado ele pode se recusar a ir trabalhar ou ele pode tomar alguma medida, fazer alguma denúncia? O que cabe a ele? É importante que nesses casos o empregado notifique formalmente o empregador, faça as denúncias nos canais corporativos aí do governo que estão abertos para que a população faça essas denúncias, e ele pode também ingressar com a possível ação judicial para a ruptura do contrato de trabalho, já que aquela empresa não está ofertando a ele a segurança necessária à sua saúde. Então, no caso concreto, o empregado pode tomar algumas medidas, sim, para se preservar diante do descumprimento da empresa dos eventuais protocolos aí da OMS. Porque é uma obrigação da empresa, a gente vem falando tanto disso aqui, né? Voltou a trabalhar ou não foi possível fazer o home office, tem que tomar as devidas providências e os cuidados de higiene, né? Usar máscara, recipientes de álcool em gel devem estar disponíveis por todos os cantos. Em ambientes comerciais, muitas lojas, muitos comércios voltando a funcionar, as lojas também têm que colocar isso bem num lugar que fique bem à vista aí das pessoas. Isso é importante, né, Daniel? Exatamente, a gente tem que preservar a saúde do nosso empregado e a saúde da população como um todo, porque o empregado infectado ele pode ali disseminar aquele vírus para uma variedade de pessoas. Centenas de pessoas podem ser infectadas ali por uma única pessoa. Daniel, em relação às viagens, né, as recomendações são que as pessoas fiquem em casa, todas as recomendações, né, se possível fique em casa, faça seu trabalho de casa, evite filas, evite aglomerações, evite viajar também. A empresa, dependendo da atividade, ela pode exigir que o funcionário faça uma viagem a trabalho nesse momento? Se for de extrema importância e relevância para a empresa, ela pode até exigir daquele funcionário, mas desde que ela tome todas as medidas, as precauções adotadas aí pelo Ministério da Saúde e pela OMS também. Mas é importante sempre frisar que é nosso dever hoje ficar em casa, tentar preservar ao máximo a saúde das pessoas. Mas se eventualmente não conseguirmos, a empresa pode sim exigir que esse funcionário possa fazer ou possibilite que o funcionário faça uma viagem de forma segura. Tá, Daniel, tem uma pergunta aqui do Túlio Severo, ele quer saber o seguinte: o empregador vai suspender as atividades, suspender as atividades e fechar as portas, a empresa que fechar as portas durante esse período, ela pode descontar isso no salário do trabalhador? Como que fica? Porque muitas empresas precisaram realmente fechar as portas, né? Muitas, inclusive, ainda estão com as portas fechadas, bares, restaurantes, aqueles que não conseguem fazer delivery, né? Como que fica a situação desses funcionários que a empresa não adotou nenhuma medida de redução de salário, nem de suspensão de contratos? Ela pode reduzir de alguma forma o salário sem adotar essas medidas que você já falou? Não, a empresa ela tem que preservar, porque aquele empregado está à disposição, por isso que o governo possibilitou a ela que adira a algum dos planos de suspensão do contrato, de redução da jornada, para que aquele empregado ele não fique prejudicado, porque ele tem uma família a zelar, ele tem contas a pagar ao final do mês, então é importante que a empresa tenha essa visão de que ela tem que aderir a algum dos planos ou ela vai continuar remunerando aquele empregado por mais que as portas dos estabelecimentos estejam fechadas. Tá. Agora, em relação à redução de carga horária e salário, quais são as porcentagens possíveis hoje de redução, Daniel? A lei prevê 3 hipóteses, 25%, 50% e 70%. Então, é uma exigência legal que a redução de carga horária e, eventualmente, salários
seja nesse patamar. E aqui é importante frisar um ponto que eu não toquei. As empresas que têm o lucro acima de 4,8 milhões, se ela for suspender o contrato daquele empregado, ela tem que continuar pagando 30% do salário daquele empregado. E o restante, o benefício do governo vai cobrir. E aí as pessoas ficam com dúvidas demais, né? Reduziu 50% meu salário, 25%, eu vou ter esse complemento total do governo, a pessoa que teve o salário reduzido, 25%, ela vai receber a menos da empresa. Esses 25% vai completar total o que essa pessoa ganhava no contra-cheque normal ali da empresa? Na redução de salário, ele vai receber aquele valor correspondente, mas a base de cálculo é feita pelo valor que ele teria a receber pelo seguro-desemprego. Então, tem um teto máximo da Previdência. Então, é importante frisar que, às vezes, o funcionário que tem um salário muito alto, ele não vai receber aquele valor integralmente. Tá, tem um teto, então a pessoa tem que consultar lá direitinho e o diálogo é o melhor caminho sempre, né? Se tiver dúvida, conversar aí com o patrão, Exatamente. ir na área de recursos humanos, setor de recursos humanos e conversar, o diálogo sempre é o melhor caminho, né, Daniel? Exatamente. O diálogo ele é sempre o melhor caminho porque ambas as partes saem satisfeitas. Tá certo. Daniel, gostei muito do nosso bate-papo, viu? Quero agradecer você. Venha, participe mais vezes, né? Venha fisicamente quando possível, que a gente não sabe quando vai ser possível, mas antes disso vamos conversar aí via internet, vamos explorar a tecnologia cada vez mais. Eu tenho certeza que as suas pontuações foram muito importantes aí para quem está em casa, né? Nesse momento tão difícil que a gente está atravessando e as pessoas trabalhando em casa ficam com muitas dúvidas mesmo. Então, esse tipo de informação é muito importante. Obrigada mais uma vez e um bom dia para você. Bom dia, obrigado. Gente, já que nós estamos falando de relações trabalhistas, inclusive abordando o home office, né, agora com o advogado Daniel Cordeiro, o apresentador do programa Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, o Jair Stacanelli, ele tem algumas dicas muito importantes para você que está aí na sua casa, para você que está trabalhando de casa e às vezes tem muitas dúvidas, né? Vem aquela preguiça, aquele desânimo, não consegue manter o foco e tem muita coisa para concluir, muita atividade para entregar. Vamos acompanhar então o recado do Jair Stacanelli. Olá, eu sou Jair Stacanelli, apresentador do Horizonte Debate. Que saudade de estar ao vivo todas as quartas-feiras na TV Horizonte, recebendo convidados do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, das universidades federais, dos Centros Federais de Educação Tecnológica, da PUC Minas, para a gente discutir tudo quanto é tipo de tema. Em meio ao necessário isolamento social para o combate ao novo coronavírus, eu me dispus, e a TV Horizonte também, a refletirmos sobre temas do cotidiano. Você que está em isolamento e que tem feito o seu trabalho em home office, como que estão as coisas? Aquelas 3 palavrinhas, a tal da VPN, que negócio complicado, porque o sistema cai e você está no meio de um trabalho e tem que esperar o pessoal da tecnologia, talvez até na sede do trabalho, que Deus os proteja, para poder resolver o trabalho daqueles que estão em home office. A liturgia diária do indivíduo neoliberal, capitalista, são 2 publicações, a The Economist e o Financial Times. A The Economist é uma revista importantíssima e o Financial Times é um jornal importantíssimo, de cor rosada. Quando você passa por uma banca em que tem publicações internacionais ou quando você estiver viajando, o jornal que tem a folha rosada é o Financial Times, é a liturgia diária desse capitalista. A The Economist, ela trouxe há 2 semanas um desafio de recursos humanos. A volta ao trabalho depois do isolamento da Covid-19 trouxe a ideia do home office à baila. Eu acho que você, que é um pouco mais atento, está percebendo uma figura muito simpática, um professor italiano muito simpático, que esteve aqui em Belo Horizonte. Ele publicou livros com Frei Beto, meu querido Frei Beto, sobre o ócio criativo. A ideia junto do Domenico De Masi, que é esse teórico italiano, e o Frei Beto, eles escreveram sobre criatividade, novas formas de trabalho. Mas o grande mote de Domenico De Masi é a ideia de um trabalho que se constitui, que se constrói, na medida em que o sujeito está na casa dele, trabalhar a partir de algo que ele gosta, com o cotidiano por perto. O isolamento trouxe muitas pessoas
que trabalhavam em setores administrativos nas empresas para fazer home office. E confesso, para alguns deles, o desempenho tem sido muito melhor. Muitos desses trabalhadores, em casa, primeiro, economizam no tempo do deslocamento para o trabalho. Eu moro em Contagem, eu sou de Contagem, amo a minha cidade, mas a minha cidade é uma cidade pendular. Muitas pessoas moram em Contagem e trabalham em Belo Horizonte, e aí encaram aquele engarrafamento, tanto da Amazonas quanto da Via Expressa, deslocando-se em torno de 1 hora e meia, tanto para ir quanto para voltar do trabalho. Imagine 2 horas a menos economizadas para você poder conviver com a família. Isso é custo. A empresa gasta muito no deslocamento dos funcionários. Ao mesmo tempo, com a alimentação desses funcionários na própria empresa. Agora imagine um pouco mais. Uma empresa que se localiza na região da Savassi, por exemplo, e ela pode eliminar a metade dos funcionários dela. Hoje ela paga um IPTU e um aluguel muito caro, uma região nobre como a Savassi. Imagine ela conseguir reduzir inclusive isso. Diminuição do custo do deslocamento dos funcionários, diminuição do custo de alimentação dos funcionários, diminuição do custo de aluguel e manutenção dessas estruturas das empresas e, mais ainda, a redução do estresse, quem sabe, do afastamento de muitos funcionários que estão estressados em função do deslocamento. O home office, ele precisa de organização daquele que o pratica. Acorde cedo. Ao invés de você pegar o computador, se você não tem, por exemplo, que trabalhar com a câmera do seu chefe e você ir começar a trabalhar de pijama, não. Faça como você fez ao longo do tempo. Tome seu banho, tome seu café, se organize. Se for o caso, vista até mesmo o seu uniforme. Produza e produza com qualidade, porque, pensando bem, agora você controla a sua alimentação, talvez é melhor do que a da própria empresa, e você tem menos 2 horas e meia de deslocamento. A The Economist vai dizer que o gestor caduco, que ainda insistir em trabalhar como administrativo, que consegue entregar a mesma performance em home office, quem vai cair é o gestor caduco e não aquele que melhorou o trabalho de home office. Essas nossas pílulas de conversa, elas vão acontecer ao longo da programação da TV Horizonte. Eu espero que você mande para cá o seu tema. Hoje eu falei sobre a importância de dinamizarmos o trabalho. Nenhuma sociedade volta igual depois de passar por um problema tão complicado quanto o da Covid-19. O home office, ele vai acontecer. Entenda de verdade isso. Você quer essa realidade quando passar o isolamento necessário? Fique com a gente aqui da TV Horizonte. Eu já estou com saudade, mas a gente continua nesse bate-papo. Um abraço. Tchau. Muito bacana essa reflexão do Jairo Stacanelli, né? Obrigada, viu, Jairo, por participar conosco. Estamos com saudades também. E mudanças são necessárias, né, gente? O Jairo refletia sobre as mudanças pós-pandemia, né? Que a gente vai voltar diferente, as pessoas vão ficar diferentes. E a gente espera isso, precisa, né? Nosso mundo estava muito frio. Precisamos, né, voltar diferente aí disso tudo. Gente, tem um monte de abraço que eu quero mandar aqui. Um abraço para a família Serafim. A Iracilda, a Maria Serafim Ferrari e o Américo. Eles estão lá em Colatina, no Espírito Santo, nos acompanhando. Que alegria! Um beijo para todos aí no Espírito Santo. Um beijo para essa família linda que nos acompanha aí com tanto carinho, acompanha toda a programação da TV Horizonte. Quero abraçar também a Célia Serafim e o Antônio Guimarães. A Célia e o Antônio, eles moram aqui em Belo Horizonte, no bairro Cardoso. Gente, um beijo para vocês, obrigada pela sintonia. Tô sabendo que vocês fazem uma coxinha deliciosa, viu? Depois manda a receita pra gente, melhor manda a coxinha, né? A gente quer experimentar, viu? Um beijo grande para vocês, obrigada pelo carinho, pela sintonia. Geraldo Pacheco me ligou ontem, né, Geraldo? Ciri, quero um abraço, claro, um abraço para você que está aqui no bairro Dom Bosco. Obrigada pela sintonia também, viu, Geraldo? E você pode participar também, como essas pessoas participaram, lá no nosso Instagram, @Manhã da Piedade, ou no nosso grupo de WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai colocar na telinha para você. Você vai poder mandar áudio, mensagem de texto, vai poder interagir conosco mais e mais aqui no programa. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia com o nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Eu volto já.